Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse aqui é o vídeo do professor Jean, oficina e aula de História e Umbanda Africanista. Sejam bem-vindos mais uma vez. Relembrando, esses vídeos nossos postados são realmente dedicados à cultura e à educação, né? Para você que está fazendo o Enem, para você que está fazendo o ensino médio, para você que está entrando na faculdade, para você que está fazendo um cursinho. Esse aqui é um vídeo de reforço, né? Em cima das aulas do ensino médio, né? Sobre a história, né? Vejam bem que esse aqui é um vídeo sobre a história. Então nós estivemos postando em outros vídeos a respeito de outras culturas e outras civilizações, e nós vamos entrar nesse vídeo falando justamente sobre a evolução da cidade-estado grega, né? E dividindo a Grécia Antiga em vários períodos, né? E nós temos o período pré-homérico, que ele vai do século XX ao século XII a.C., né? Depois nós temos o século VIII, o século XII ao século VIII, né? O período homérico, né? Do século VIII ao século VI, o período arcaico. Do século V ao século IV é o período clássico, né? Nós podemos também dividir a Grécia, né? De forma como é que se fala? Meio ambiente, né? Que num território que não era plano, né? Era um território todo acidentado, né? E nós encontramos dentro desse território acidentado, comparando como se fosse uma mão, né? Nós encontramos a Grécia continental, que é como se fosse a palma da mão, né? Encontramos a Grécia peninsular, que são como se fossem os dedos, né? Da mão. E encontramos a Grécia insular, que era uma quantidade de ilhas que estavam espalhadas pelo mar Egeu, no qual pertencia a própria Grécia, né? E nós temos então a chegada de várias populações, né, nessa região, né? Em 2000 começam a chegar os aqueus, né? Depois em 1700 a.C. começam a chegar os jônios e os eólios, né? Eles se juntam, né? Eles acabam formando assim uma cultura aprendida com os próprios cretenses, né? Que eram as técnicas agrícolas, que eram a indústria naval, né? E muitas outras culturas, né? O ensino religioso também, né? Muitas outras culturas também, né? Só que, vejam só, né? Eles aprenderam também que quando chegamos aí por volta de 1400 a.C., eles se revoltam, né? Se revoltam, todas essas populações, né? Os aqueus, os jônios e os eólios, se revoltam contra os cretenses, e em 1400 existe a destruição de Troia, né? Isso aqui para dar uma explanada melhor, né, dentro desses períodos, né, que está dividido, né, na Grécia Antiga, e para ter assim uma melhor explanação. É lógico que nós não vamos parar por aqui falando sobre o que falamos da Grécia, que tem muito mais. A Grécia é um complexo dentro de uma cultura, né? Existe um período clássico dentro do antigo, existe um período mais moderno, existem diversos períodos no qual nós vamos estar relatando a vocês. Por enquanto, vocês ficam com essa parte, essa introdução, né? Relembrando a vocês, né? Período pré-homérico, né? Que ele vai do século XX ao século XII a.C. Depois nós temos o período homérico do século XII ao século VIII. Depois nós temos o período arcaico do século VIII ao século VI a.C. E temos o período clássico, que vai do século V ao século IV a.C., né? E assim por diante. Nós já falamos para vocês, né? Os aqueus começam a chegar em 2000 a.C., depois começam a chegar em 1700 os jônios e os eólios, né? Em 1400 a destruição, né? Começa a destruição justamente dessas populações contra os cretenses, né? Tá? Espero que vocês guardem, fixem, assimilam tudo isso que foi falado, né? Até o próximo vídeo. Até lá, gente! Nos acompanhe!